Voltar ao início dessa investigação, que mexeu com a internet e com o mundo das celebridades. No começo de tudo, quando a influenciadora Deolane Bezerra foi detida durante a primeira fase da operação, o nome do cantor Gustavo Lima também começou a ser mencionado, especialmente em relação ao famoso avião, que, segundo boatos, estaria envolvido no esquema. Mas o que o cantor tem a dizer sobre isso? Vale ressaltar que esse vídeo que vamos mencionar não é recente. Ele foi gravado quando a operação estava apenas começando. Nele, Gustavo Lima, claramente incomodado com os rumores, resolve se pronunciar de maneira direta e até bem-humorada. Olha, eu tô vendo o povo dizer aí que meu avião foi apreendido. Gente, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Esse avião foi vendido no ano passado, tá bom? Me tira dessa. Honra e honestidade foram as únicas coisas que sempre tive na vida, e isso não se negocia. Um beijo para todos e vamos embora com tudo. Mesmo com essa declaração, as autoridades continuaram a investigar a conexão do cantor com a operação. Em um desdobramento que surpreendeu muitos, a juíza responsável pelo caso mencionou uma viagem recente de Gustavo Lima à Grécia, onde ele teria supostamente se encontrado com investigados pela operação. Esse detalhe foi determinante para que a magistrada decretasse a prisão do cantor, alegando que ele poderia estar ajudando na fuga dessas pessoas envolvidas no esquema. Para entender melhor as nuances dessa decisão, foi chamado o advogado Francisco Gomes, especialista em crimes cibernéticos. Segundo ele, a prisão preventiva de Gustavo Lima é uma medida drástica, considerando que no Brasil, a regra geral é não prender durante a investigação, a menos que haja evidências de obstrução da justiça. A juíza foi muito clara no mandado de prisão. Ela citou que Gustavo Lima foi convocado a depor e não compareceu. Além disso, ela afirma que ele estaria abrigando pessoas ligadas à organização criminosa, o que configuraria obstrução. Diante disso, ela optou pela medida mais extrema para garantir que ele preste os esclarecimentos necessários, explicou o advogado. O ponto levantado por Francisco Gomes é bastante significativo. A prisão preventiva, ao invés de uma temporária, foi decretada porque a juíza acredita que Gustavo Lima poderia interferir nas investigações, caso fosse mantido em liberdade. O especialista explicou que, ao optar pela prisão preventiva, a juíza indica que há um risco real de que o cantor possa atrapalhar o andamento da investigação, seja ocultando provas, seja facilitando a fuga de outros investigados. Outro ponto crucial que veio à tona foi a investigação de lavagem de dinheiro. As autoridades estão apurando se as empresas de apostas esportivas, com as quais Gustavo Lima teria envolvimento, estavam sendo utilizadas para lavar dinheiro em âmbito internacional. A presença de contas em paraísos fiscais e o envolvimento da Interpol indicam a seriedade das acusações. Segundo a juíza, mesmo que Gustavo Lima negue envolvimento direto com a lavagem de capitais, ele estaria oferecendo suporte logístico a pessoas ligadas ao esquema, utilizando, por exemplo, seu avião particular e até posando ao lado desses indivíduos em viagens internacionais. A aparência de que ele não está tão distante desse esquema como afirma, acrescentou Francisco Gomes. O Ministério Público, por sua vez, teve uma visão mais cautelosa. Embora a juíza tenha decretado a prisão, o MP não estava totalmente convencido da necessidade dessa medida extrema. Segundo Francisco Gomes, o MP solicitou mais diligências e provas antes de qualquer ação definitiva. Isso não significa que o órgão discordou da investigação, mas sim que desejava obter provas mais concretas antes de seguir adiante. O Ministério Público tem a função de individualizar a conduta de cada investigado. Não basta dizer que todos fazem parte de uma organização criminosa. É preciso definir o que cada um fez de maneira clara. Caso contrário, há o risco de nulidade do processo lá na frente, explicou o especialista. De fato, o Ministério Público parece estar mais focado em garantir que a investigação seja bem fundamentada antes de partir para uma acusação formal. No entanto, a juíza, que tem acesso a todas as informações, incluindo documentos sigilosos e provas como áudios e mensagens de WhatsApp apreendidos nas primeiras fases da operação, entendeu que havia indícios suficientes para justificar a prisão de Gustavo Lima. Ainda sobre a questão da obstrução de justiça, Francisco Gomes ressaltou que o não comparecimento do cantor aos depoimentos convocados pela polícia foi determinante para a decisão da juíza. Esse comportamento pode ser visto como uma tentativa de dificultar a apuração dos fatos, o que agravou a situação do cantor.
Além disso, o fato de Gustavo Lima possuir um avião particular e ter conexões que facilitariam uma fuga internacional também pesou na decisão. Com relação à fuga, surgiram rumores de que Gustavo Lima teria deixado o Brasil e estaria em Miami, nos Estados Unidos. Se essa informação se confirmar, ele poderia ser considerado foragido da justiça. Nesse caso, a Interpol poderia ser acionada para prender o cantor fora do país e trazê-lo de volta ao Brasil. Contudo, como Francisco Gomes explicou, ainda há tempo para que Gustavo Lima se apresente às autoridades, seja no consulado brasileiro em Miami ou diretamente à justiça no Brasil, evitando assim o status de fugitivo. O advogado finalizou reforçando que o caso de Gustavo Lima não é isolado. A Operação Integration, que começou em Pernambuco, investiga uma rede muito maior, envolvendo cerca de 50 pessoas, incluindo influenciadores digitais e empresários, todos ligados ao esquema de lavagem de dinheiro através de empresas de apostas esportivas. O que começou como uma simples investigação de jogo do bicho evoluiu para um esquema internacional de lavagem de capitais. Infelizmente, Gustavo Lima e outros influenciadores acabaram sendo envolvidos de maneira direta ou indireta nesse esquema, concluiu. Esse caso está longe de terminar, e à medida que novas provas surgirem, o envolvimento do cantor poderá ser ainda mais esclarecido.